Olá, me chamo Larissa, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de todos numa série sobre a minha adoção, o meu processo de adoção. Bom, o que eu acho que seria legal eu falar assim de primeira, né? Primeiro, da onde que veio esse meu desejo de adotar? Eu sempre quis, tá? Sempre quis ser mãe, sempre quis, independente se eu fosse casada, se eu fosse solteira, se o que fosse acontecer, se eu fosse poder gerar ou não. Eu sempre quis ser mãe, esse sempre foi o meu maior projeto de vida. E por muitos anos eu tive que ficar um pouquinho focada nos meus pais, que ficaram doentes muito tempo, né? Então, assim, não cabia, né, incluir mais uma pessoa, no sentido uma vida que eu tivesse que ter responsabilidade. E então, em 2022, quando meu pai veio a falecer, depois de 10 anos acamado, eu estava residindo eu e minha irmã, né, nesse apartamento que é nosso. E eu resolvi iniciar o processo de adoção um pouquinho depois até dele ter falecido, mas já tinha pensado nisso antes. Então, não foi uma coisa de sobreposição, né? Tipo, de tirar essa responsabilidade e colocar outra. Então, como é que funcionou? Ali eu procurei, né, seguir o processo tradicional, que eu vou explicar aqui para vocês, e depois eu deixo por escrito. E a partir desse processo, né, eu assisti as aulas, coloquei os documentos, fiz tudo que eu vou colocar aqui em seguida, eu vou explicar para vocês. E uns 6 meses depois, mais ou menos, eu estava no meio do processo de fazer os cursos, fazer tudo o que precisa, né, para oficializar e fazer da forma legal, porque eu acredito que a adoção tem que ser da forma legal e mais segura possível, porque a gente está falando de outras vidas e de ser famílias para essas outras vidas, né, essas pessoas, sejam elas crianças ou adolescentes. Então, é de muita responsabilidade, algo que a gente tem que pensar muito antes de seguir. E aí, como é que foi o processo? Eu fiz esse processo todo e no meio do processo eu resolvi me mudar. A gente resolveu sair daqui, dessa casa que a gente morou por 35 anos mais ou menos, e resolvemos nos mudar para outro bairro, que consequentemente era uma outra vara, né? Que é responsável, outra vara da infância e juventude, responsável por esse processo também de adoção. Então eu tive que mudar toda a minha documentação, teve todo o trâmite de mudança, e aí lá se foram outros vários meses. Então, resumindo, tudo que deveria ter sido mais ou menos 8 meses, no máximo 1 ano, que é o normal das pessoas, tá? Que entram nesse processo, comigo demorou 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Para vocês terem ideia, eu comecei a fazer os cursos em dezembro de 2022, dei entrada na documentação efetiva com tudo, mais ou menos em maio de 2023, e me mudei em julho, no final de julho. Resolvi me mudar no final de julho, foi de sopetão. Então esse processo aí atrasou-se muito tempo. E vocês terem ideia, eu vim fazer a avaliação né, com a equipe técnica agora, no início de 2025. Então, realmente, o meu processo pausou muito tempo, né? Eu acho que eu errei aqui as datas. Foi 2023 para 2024, perdão, não foi 2022, então foi 2023 para 2024. E 2025 agora, em abril, estamos em 21 de abril, no dia 4 de abril eu recebi meu ok do Ministério Público para poder seguir com a minha habilitação. Para vocês terem ideia, eu fiz as entrevistas com psicólogo e assistente social e tive a visita domiciliar em fevereiro desse ano, de 2025. Então, no momento, em 21 de abril, às 17h20, eu já estou aprovada, só faltando efetivamente o juiz e a equipe, né, da vara subir o meu nome no Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA. Então, na lógica, eu já estou habilitada, né?
Porém, meu nome ainda não consta formalmente no sistema, então eu ainda não estou na fila, né? Que é o termo que a gente usa muito nesse meio, né? Ah, você já está na fila? Não, ainda não estou na fila, mas já estou praticamente habilitada. Só falta que meu número suba. Se você olhar no meu processo jurídico, né? No meu processo já diz que eu estou apta para adoção. Então, assim, eu vou falar aqui agora sobre o passo a passo básico, né? Lembrando que para cada vara, né? Geralmente aqui no Rio o fluxo é parecido, mas cada vara, né, da infância, cada comarca, que é a da região que você mora, correspondente à região que você mora, ela tem uma ordem desses tópicos, tá? Não necessariamente segue assim, você vai aqui, depois vai ali, mas todos eles têm que ser cumpridos. A ordem dos fatores é que não altera o produto, né? Assim, no final, você tem que passar por tudo aquilo para poder chegar à habilitação. Então, eu vou passar sobre isso com vocês. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse meu processo, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, você refletiu, eu vou falar aqui no lugar de uma pessoa que é solo, né? Que eu não tenho nenhum parceiro, parceira, então eu vou fazer uma adoção solo. Refleti muito, claro que não o suficiente quanto a gente reflete nos grupos de apoio, a gente reflete muito, a gente começa a estudar muito sobre o tema, começa a assistir vídeos, ler livros, ver muitas coisas, assim, a gente é indicado muita coisa que eu também posso indicar para vocês. Eu me tornei uma estudiosa nesse tema porque eu também acabei fazendo uma formação, né, de doula de adoção e outras coisas, então é uma especialização que eu quero seguir com a minha carreira, né, que eu tô fazendo também uma transição de carreira para psicologia, então é algo que eu tô indo para essa área, mas não necessariamente você precisa se aprofundar tanto quanto eu. Mas sempre é bom ir além do que eles pedem, né? Pensando que você está construindo uma família e pensando que nem todo pai e mãe, quando gera um bebê, busca se preparar efetivamente para receber esse bebê, né? Lê meia dúzia de livros ali e tal, ou geralmente sem querer engravida. A grande maioria das pessoas engravida sem querer, isso é tipo mais de 60% mais ou menos. Então a gente tem uma possibilidade muito grande de se preparar, lembrando que a gente está escolhendo uma família, né? A gente está escolhendo ser família para crianças. Então, a gente tem que, sim, seguir uma burocracia necessária e que muitas vezes demora um pouquinho além do que deveria por conta de falta de braço, né, do judiciário, ou demora mesmo, enfim, de sistema, dos processos e também muito pelo perfil que a gente quer, né? Então, assim, eu refleti muito, eu sou uma pessoa que eu sempre quis viver a primeira infância, então a primeira infância vai até, primeira e segunda infância mais ou menos, que vai até mais ou menos ali 6 anos, 7 anos, é algo que eu, Larissa, sempre quis viver, então é algo importante para mim, mas eu também sei que eu não faço questão de ter um bebê recém-nascido em casa. Então, eu tive a oportunidade de ser voluntária numa casa de acolhimento de bebês, antes de me habilitar. Fiquei 6 meses nessa casa e, claro, é lindo, maravilhoso, se eu pudesse seria lindo, mas eu também sei que é fora da minha realidade, tanto de espera quanto de, olha, isso me limita, isso é uma coisa que me limita para ser mãe? Não, não é. Então, o que eu quero, né? Assim, eu botei no meu perfil inicialmente de 0 a 5 anos, inicialmente. Hoje eu já ampliei para 6 anos e 12 meses, se eu não me engano, que é quase 7. Porque no início do processo você preenche um pré-cadastro. Então, isso quando eu digo que iniciei, é ali, é o pré-cadastro. E ali eu preenchi mais ou menos o que eu queria naquele momento. Antes de eu assistir todas as aulas, antes de eu entrar nesse mundo, de eu participar dos grupos de apoio, de eu refletir mais ainda e tudo mais. Então, era uma criança de qualquer raça e qualquer sexo, e raça não é, etnia, qualquer sexo, que viesse de diversos lugares do país. Eu botei quase todos os estados,
mas prioritariamente eles fazem uma busca na sua comarca para crianças nessa idade, depois sim, o que é muito difícil, mas depois que amplia para outras comarcas, no caso outros estados, sendo que crianças até 6 anos são as crianças mais procuradas. Então todo mundo quer geralmente a menina branca, sem doenças pré-existentes, o que é muito difícil nesse meio, né, que são crianças com vulnerabilidade social muito alta. Lembrando que nós estamos fazendo parte de um grupo, né, que está querendo ser família para essas crianças. Então, lembrando que essas crianças vêm de situações de negligência, de abandono, de maus tratos. Então, assim, e nem sempre a perfeição vai vir, né? Nem sempre, nem mesmo quando a gente gera biologicamente. Lembrando-se disso, tá, gente? Então, assim, a gente já começa a abrir a cabeça sobre isso. Vou ser bem sincera para vocês. Então, assim, inicialmente você faz essa reflexão, junta os documentos, né, que você precisa juntar. Você entra em contato com a vara da sua região, prioritariamente isso. Eu já estava muito para frente, assim, em saber disso tudo, porque eu tinha gente aqui que me orientou e tal, em paralelo, mas, por exemplo, vamos lá, decidi, é isso mesmo que eu quero pra minha vida e tudo mais. Lembrando que você está fazendo esse processo, você pode desistir a qualquer momento também. Não é uma sentença que você tem que fazer. É uma sentença, sim, que você entra no sistema, mas assim, antes de pegar a criança, no sentido, antes da criança vir para você, que pode demorar ou não, dependendo do seu perfil, até ela chegar para você, você pode desistir. Depois que ela vier para você, você não pode desistir. Então é bom pensar bem. É bom pensar bem se você ainda está apto, se você quer e tudo mais. Mas vamos lá. Lá atrás, como é que foi o meu processo? Eu entrei em contato com a vara, eu peguei a lista de documentos, eu vou ler aqui um pouquinho qual é essa lista para vocês, atualizada, tá? Por exemplo, tá, bem básico. Cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento, se você for casado ou casada, ou declaração que seja de união estável. No caso, você não precisa ser casado ou casada, você pode ser união estável. Mas para um casal, seja ele qual perfil for, adotar conjuntamente, eles precisam ter a união estável no mínimo, tá? Para o solteiro, ele pode ser solteiro, ele pode adotar sozinho. Então, basta certidão de nascimento, como foi o meu caso. Cópias da cédula de identidade, da inscrição do cadastro de pessoas físicas, do CPF, então cópia da identidade e do CPF, né? Hoje em dia é tudo digital, mas tira a cópia, salva também no computador, é sempre importante salvar, é sempre importante ter toda a documentação salva, tá? Até para você criar também uma pastinha, um histórico de tudo que você criou, né? De você veio consumindo, criando, essa história que você... Porque não deixa de ser uma gestação, entende? Então, assim, é importante você ir juntando tudo. Faz uma pastinha impressa e digital. Então, vamos lá. Cópia da certidão de nascimento ou casamento, ou união estável, RG e CPF, comprovante de renda, independente da sua renda, não tem limitação de renda, não tem aquela coisa de tem que ser rico, tem que ganhar sei lá quantos salários mínimos. Não, você tem que ter condições de oferecer para aquela criança ou aquela quantidade de crianças uma vida digna, né? Com saúde, educação, bem-estar, lazer, tudo que ela tem de direito no ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, o que essa criança tem direito? O que qualquer ser humano tem direito? Saúde, uma família, né? Que nós seremos essa família. Saúde, educação, um ambiente saudável, lazer, convivência, acesso à cultura, enfim. Então, assim, você tem condições? Eu não tenho condições de ter plano de saúde. Tudo bem. Você pode fazer atendimento dessa criança pelo SUS, tá? Ela pode estudar numa escola municipal ou estadual, não tem problema nenhum, né? Inclusive, se ela já vier com uma idade um pouquinho maior, ela já é direcionada a fazer essa transição. Mas isso é para um outro vídeo. Então, vamos lá. Cópia da certidão de nascimento ou casamento ou declaração, RG e CPF, comprovante de renda e residência, sejam de luz ou algo assim. Atestado de sanidade física e mental. O ideal é que você seja acompanhado por algum médico, né? Por exemplo, eu fui no psiquiatra, fiz a avaliação e ela me deu o atestado de sanidade física e mental, dizendo que eu sou apta a seguir nesse processo. Então, se são 2 pessoas, os 2 têm que ter, separadamente. É
o cadastro, esses são documentos individuais de cada uma das partes participantes, tá? Certidão negativa de distribuição civil, então são várias certidões, e certidão de antecedentes criminais. Isso tudo você consegue online, ou seja, na internet, de forma gratuita. Toda a documentação que tiver que pegar em cartório, o adotante, né, no caso nós, temos direito por lei a ter essa documentação de graça. Nós não podemos pagar, não precisamos pagar nenhum real por isso. Você só vai ter custo se você quiser ter um advogado que te acompanhe nesse processo, que não é obrigatório nesse momento, tá bom? Aí esses documentos todos estão previstos, né, no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, pode ser também que seu estado solicite outros documentos, tá? Esses são os básicos. Além desses, você vai ter que enviar também o certificado de que você assistiu o número de aulas do curso do grupo de apoio da sua região. Então, quando você for lá na vara, você vai perguntar qual é a documentação, qual é o processo que eu tenho que seguir. Eles vão te dizer os documentos, eles vão te dizer, vão dar uma lista do grupo de apoio da sua região. Você vai ver ali qual que se encaixa, né? Eu comecei fazendo na pandemia, então eu comecei fazendo online. E aí, quando você for enviar isso tudo para o cartório, né? Tem um e-mail lá do cartório e tudo mais, ou for presencialmente, você leva esse certificado também. E aí, isso tudo vai para o Ministério Público, né? O Ministério Público aparece, tem um site que você tem acesso, todo mundo tem acesso. O cartório, né, da vara, ele envia esses dados, o Ministério Público dá lá o ok dele ou pede outros documentos para você. Pede se você precisar assistir outras reuniões, como foi o meu caso, quando eu mudei de vara, eu precisei assistir mais umas 4 reuniões, e geralmente essas reuniões são mensais, então isso foi uma das coisas que me atrasou bastante no meu processo, mas prepare-se, né? É importante que você confira essa documentação, esse passo a passo com a sua vara, tá? Indo esses documentos para o Ministério Público, o juiz também dá ok, e aí eles dão, vamos supor que dá tudo certo, tá? E aí eles dão ok e pedem o início dos estudos psicossociais, que são os estudos, que são as tais das entrevistas com psicólogo e assistente social da vara. E aí vai variar também. Eu fui sozinha, então, no meu caso, eles marcaram uma entrevista conjunta, assistente social e psicólogo, eu me preparei, eu tenho uma listagem de perguntas para isso, preparada para saber o que eu iria responder, até porque eu fiquei 2 anos aí nessa preparação, né? Então estava mais do que careca de saber do que eu precisava dizer, ou enfim, já tinha repensado tudo, né? Tudo que eu botei lá no início, no pré-cadastro, para dar entrada nessa documentação, eu já tinha mudado. Então, o meu perfil, eu ampliei o perfil e tudo mais. Isso é um papo para o próximo vídeo. Então, aí realizei as entrevistas. Isso tudo foi em fevereiro desse ano, assim que a vara abriu pós-recesso, tá? Desse ano de 2025. Realizei uma entrevista com cada um presencial, em conjunto. Depois, no mesmo mês, eles marcaram, o assistente social veio na minha casa, eu já estava de volta na Tijuca. Então, lembra que eu fui para a terceira vara, que era de Jacarepaguá, onde eu morava, e voltei para Tijuca em agosto de 2024. Então, meu processo voltou para a primeira vara, que é a vara que abrange aqui a Tijuca. É uma vara que fica no centro da cidade, perto do Sambódromo. Então, eles foram ótimos comigo, assim, super receptivos. E aí ele veio aqui em casa, assistente social, ficou 1h30 com a gente aqui. Com a gente eu digo eu e minha irmã, que a minha irmã é minha rede de apoio direta, então eu sou adotante, mas ela é minha rede de apoio direta, então ela vai fazer parte da família direta dessa criança. No caso dessas crianças, porque eu botei mais de uma agora. E fez também uma entrevista, a psicóloga fez uma entrevista com a minha irmã, antes de vir aqui, para verificar se ela estava de acordo, nossa história e tudo mais. Mas a gente já está super alinhada, ela faz parte de todo esse processo comigo, estuda tudo comigo. Então, a gente se preparou bastante para chegar nesse lugar.
tá? Uma coisa que vale lembrar é que nesse meio tempo entraram 2 reuniões coletivas também, além das reuniões que você individualmente tem que fazer parte nos grupos de apoio oficiais, entraram também 2 reuniões da assistência social na vara da infância, que você está cadastrada. No meu caso foi a primeira vara, que eram reuniões coletivas sobre um assunto específico que eles acreditam ser importante, e sim, é importante. Eu já tinha recebido esse treinamento, mas não tem problema nenhum, nunca é demais. Só que só foram obrigatórias, então eu não sei se isso está sendo feito em outras varas também, tá? Uma reunião coletiva presencial. Isso foi antes da entrevista. Mas agora qual é o processo, né? Em 21 de abril eu já estou apta na adoção, estou aguardando meu nome subir no Sistema Nacional de Adoção para poder eu ficar na fila, ser vista e finalmente dar match, né, com meus filhos. Não sei de onde eles vão vir, não sei quem eles são, não saberei quem eles são até esse dia chegar. Vale dizer que em algumas varas tem visita a abrigos, mas nem todas têm. E a visita guiada, a partir do momento que a gente está habilitado ou está em habilitação, a gente não pode fazer visita em abrigo. Na verdade, não é indicado você fazer visita em abrigo, por conta de você se apega a uma criança ou outra, não necessariamente ela está disposta, né, à adoção, disposta no sentido de estar apta à adoção. Para chegar no processo de adoção, gente, para a criança chegar ao fato de ela pode ser adotada, existem muitas coisas antes. Então, por isso demora tanto, mas é necessário para a criança. Eles tentam restituir na família sempre que for possível, porque a família é prioritária. Não é prioritária só porque prioritário que família é família. Não é só por isso, gente. É direito da criança estar na sua família, se isso for saudável. Então, depois de tudo isso, nós somos, sei lá, o 11º, esqueci o termo agora jurídico, mas é a forma, né, assim, de cuidado, digamos assim. Então, a adoção é o último caso. E lembrando que muitas crianças que estão nesse lugar já foram devolvidas por outros adotantes. Então, o que eu quero dizer aqui no final desse vídeo para vocês é o seguinte: pense muito, reflita, converse com seu parceiro ou parceira. Não faça uma coisa de sopetão. Você não está comprando uma planta. Crianças não são plantas, ok? Não é uma coisa que você pode devolver. Não é nem bichinho de pelúcia, bichinho de estimação a gente deveria devolver. É ser vivo, é um ser vivo com história, é um ser vivo com sentimentos, ok? Então, não é porque você quer, o outro parceiro também tem que estar preparado, também tem que querer, beleza? Então, pense bem antes de tomar essa decisão. Ou pense durante. Quer já ir fazendo? Porque sim, demora? Beleza, mas pense, reflita, busque ajuda, busque orientação, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.